Olá, estamos aqui de volta para apresentar mais um vídeo. Agora é sobre a Marquesa Ferreira e a data da fundação de Santa Cruz, 30 de dezembro de 1567. No próximo dia 30 de dezembro agora de 2020, Santa Cruz estará completando 453 anos de fundação. Então, este vídeo, a proposta é explicar o que a Marquesa Ferreira tem a ver com a fundação de Santa Cruz. Bom, a começo de conversa, aqui nós vamos falar o seguinte: Marquesa, aqui eu estou me referindo ao nome próprio dela, não é um título nobiliárquico. Então, a Marquesa Ferreira é o nome próprio dela, né? E eu tomei aqui a liberdade de fazer uma licença poética, digamos assim, para colocar duas imagens que eu retirei daquela minissérie A Muralha, de 2000. A Muralha foi primeiro apresentada em 1968 e a TV Globo então fez uma regravação, uma nova gravação em 2000, né? Então eu coloquei aqui o personagem Dom Braz Olinto, foi interpretado pelo ator Mauro Mendonça, e Dona Ana, que foi representada pela Letícia Sabatella. Aqui no caso, a Dona Ana estaria representando a Marquesa Ferreira e o Mauro Mendonça, né, o Dom Olinto, estaria representando o Cristóvão Monteiro, tá? Então nós temos aqui, dia 30 de dezembro de 1567, a fundação de Santa Cruz. Agora, quando nós falamos da história de Santa Cruz, da Fundação Santa Cruz, é importante sempre lembrar que a história, nossa história de Santa Cruz, não está dissociada da história do Brasil. Quer dizer, seria uma micro-história, uma história regional, uma história de bairro, mas que ela tem sempre alguma coisa a ver. O que acontece no Brasil influencia, obviamente, também nas cidades, nos municípios, nos bairros, né? E no caso aqui, como nós estamos falando de uma data de fundação, que é 1567, nós nos reportamos ao período das capitanias hereditárias, né? As capitanias hereditárias, vocês lembram, foram aquelas divisões administrativas que eles fizeram, né? Tinha um capitão-mor que assumia a capitania, e o objetivo do rei Dom João III, em criando essa divisão administrativa em 1532, era para possibilitar que houvesse uma proteção do território, porque os estrangeiros, principalmente os franceses, estavam invadindo o litoral, estavam trazendo problemas econômicos e tal. Então, essas capitanias foram criadas. Nem todas as capitanias tiveram sucesso, né? Porque vocês lembram, né? Quem estudou lá na história, lá na quinta série, no sexto ano, que as dificuldades eram inúmeras. Então, por exemplo, nós tivemos Pernambuco, de Duarte Coelho, teve sucesso, e aqui São Vicente. O que vai nos interessar aqui falar é exatamente sobre São Vicente, né? E uma capitania era uma unidade administrativa, mas ela tinha as divisões, que eram as sesmarias. E nesse caso aqui, nós vamos lembrar que essa sesmaria que foi formada em Guaratiba, que depois ela se transformou na Fazenda de Santa Cruz, ela fazia parte da capitania de São Vicente, que pertencia a Martim Afonso de Souza, e que o Cristóvão Monteiro fez a solicitação, a petição para assumir o dela, né? Então, São Vicente é uma capitania muito grande, né? Ela começava lá em São Paulo e terminava no Rio de Janeiro. E ela foi fundada por Martim Afonso de Souza em 1532. E aqui vocês observem esse mapa aqui, olha, que é um mapa até bonito, né, colorido, mas ele não tem, digamos assim, uma precisão geográfica como hoje, porque hoje nós temos aí GPS, nós temos satélite, nós temos uma série de equipamentos e instrumentos que facilitam fazer um trabalho. Mas antigamente eles faziam os mapas percorrendo o litoral de navio e fazendo o desenho ao longo do mar, né? Então isso aqui é um mapa da capitania, né? A chegada de Martim Afonso foi fácil por causa da presença de portugueses na região. Então ele se estabeleceu ali e já se tornou
é mais fácil o trabalho dele, né? Aqui já tem um outro mapa, né, que é do João Teixeira Albernaz. Eu, inclusive, já falei em uma outra oportunidade sobre esse João Teixeira Albernaz, que é um trecho do litoral. Vocês observam o seguinte, que é um mapa bonito também, mas ainda não tem aquela precisão. Aqui vocês têm a Cananéia, né, lá no fundo da esquerda, lá em cima, e aqui na parte de baixo nós temos a ilha de Santa Amaro. Então esse é um trecho desse mapa. Ele fez isso, foi um atlas em 1640, quer dizer, primeira metade do século XVII, então não tem tanta precisão geográfica aqui, né? Cartográfica. Isso é um trecho do mesmo Atlas, né? Um outro mapa que faz parte dessa coleção de Atlas, do Albernaz, né? Que mostra a sequência. Então aqui nós temos do lado esquerdo aqui o Batuba e aqui o Pão de Açúcar, então já pega um trecho maior. E eu coloquei essa seta vermelha aqui para mostrar onde ficava a fazenda de Santa Cruz, de acordo com a visão dele. Aqui, olha, Marambaia, né, aqui na parte de baixo, Ilha Grande. Então, é bem diferente, né, do que nós vemos hoje. Pegarmos o mapa hoje e comparar, vai ver que tem bastante diferença em termos de cartografia, de desenho, né? Mais um outro mapa da Capitania de São Vicente, né? Que essa capitania, ela pegava, como eu falei para vocês, ela ia até o norte de Macaé, então passava pelo Rio de Janeiro, né? Capitania de Santa Amaro também, então era realmente uma capitania muito grande. Aqui nós já estamos no Rio de Janeiro, né? 1º de março de 1565, Estácio de Sá lançou os fundamentos da cidade que foram incumbidos de criar na Baía de Guanabara, o Rio de Janeiro. Nesse período aqui é que vai nos interessar, porque nós estamos falando já do período em que estava acontecendo aqui a luta contra os franceses, né? O governo de Portugal estava então preocupado com a presença dos franceses, tanto que nós sabemos que nós tivemos a presença aqui do Nicolau de Villers-Gagnon, que queria fundar a França Antártica. Então, o governo português, que colonizava o Brasil, determinou que fosse então formada uma tropa mais forte, mais resistente, para combater os franceses. Então vieram muitos de Santos, São Paulo. Nesse caso, que o Cristóvão Monteiro veio para o Rio. Veio o Cristóvão Monteiro, veio o genro dele, veio o sogro também. O José Adorno era o genro dele. Então, para combater os franceses, né? Para poder expulsar os franceses daqui. Aqui nós já temos o Cristóvão Monteiro, né? No dia 30 de dezembro de 1567, que é exatamente a data que nós estamos nos referindo aqui, foi quando ele, o Cristóvão Monteiro, recebeu o documento de doação das mãos do escrivão Antônio Rodrigues de Almeida. Isso tudo aqui tem uma linguagem, né, de tabelioa, né? Uma linguagem muito hermética, muito repetitiva, né? Mas aqui é o seguinte, o Cristóvão Monteiro, que tem essa figura aqui a bico de pena, ele fez a petição alegando uma série de questões. Ele era um fidalgo, né? Ele já tinha família nobre e tal, então era mais fácil conseguir as terras, mas era preciso ainda justificar. Então ele justificou dizendo que já estava morando na capitania de São Vicente desde 1537, que era casado, que tinha esposa, tinha filho, tinha neto, né? E que tinha participado, apoiado, né, a expulsão dos franceses para poder receber a doação. E realmente ele conseguiu, né? Foi contemplado então com as terras, né? Aqui nós temos, nesse primeiro documento aqui, Cristóvão Monteiro foi o primeiro a quem concedeu a primeira sesmaria daqueles terrenos, quer dizer, no caso de Guaratiba, né? Ele não, o Cristóvão Monteiro, ele não ficou só com essa parte de Guaratiba, ele conseguiu outros terrenos também no Rio de Janeiro, outras áreas, né?
Então, esse aqui é o documento dele, né, da Fazenda de Santa Cruz, doado ao Cristóvão Monteiro, 30 de dezembro de 1567. E desse lado direito aqui, onde está essa seta vermelha apontando, já é o termo de doação das terras da Sesmaria feita pela Marquesa Ferreira, no dia 10 de fevereiro de 1589. Então já é o período em que os jesuítas vão ocupar. Aqui então está o termo da doação, ela dizendo que deixa de esmola aos padres da Companhia de Jesus, metade das terras que tem de Guaratiba. Então vai descrevendo aqui. Eu tomei ainda a liberdade poética de colocar aqui a figura, né, uma fotografia de uma parte da minissérie, né, essa minissérie que eu falei para vocês, é uma muralha, né? Nós temos aqui alguns atores, aqui a Alessandra Negrini, Leonardo Medeiros, o Caco Clocker e o Mauro Mendonça. O que é importante chamar a atenção aqui? Né? Primeiro, não tem nada a ver com a questão da Marquesa, mas eu queria chamar a atenção pela indumentária, pela forma como eles se apresentam aqui. Porque, como não existe uma produção iconográfica, ninguém fez desenho naquela época, esse levantamento feito pela Grupo ficou muito interessante, porque realmente mostra, né, como é que vamos dizer assim, se vestiam com a proteção de couro, porque eles sempre combatiam também os índios usavam flechas, né, então aqui, olha bem, o Mauro Mendonça seria o Cristóvão Monteiro, né? Então é bem característico disso. Então, Cristóvão Monteiro tomou posse no dia 30 de dezembro de 1567. Por esta época, o Cristóvão Monteiro já estava com 52 anos. Ele nasceu em Portugal em 1515, veio para a capitania de São Vicente no ano de 1537, um pouco mais de 22 anos, e se casou-se com Dona Marquesa Ferreira 5 anos depois, já em 1542. Então eles viviam em Santos, né? Tanto a Dona Marquesa Ferreira. Aqui já é a divisão da Fazenda de Santa Cruz, é um mapa mais antigo, né? Mas eu queria mostrar para vocês aqui o Saldanha da Gama, ele faz a descrição. A testada da primitiva fazenda abrangia pela primeira medição, que foi de 1596, a distância que vai da ilha de Guaraqueçaba, na pedra da freguesia de Guaratiba, à ilha de Itinguçu, em Itacuruçá, município de Mangaratiba, portanto 4 léguas de costa. E está falando exatamente aqui, vocês observam que tem Sepetiba aqui embaixo, e lá em cima o município de Vassouras. Então seria, no caso Sepetiba, seria, vamos dizer, o limite no sul, ao sul, né? E Vassouras seria o limite ao norte. Agora, olha assim, Guaratiba desse lado aqui, direito, e Itacuruçá do lado esquerdo. Então isso aqui já seria a fronteira do lado oeste. Essas partes aqui, é pena que esse mapa tem uma resolução que precisava ampliar bastante, mas cada uma dessas partes aqui representa uma colocação de um marco de pedra, porque eles foram fazendo isso tudo e foram colocando marcos para dizer até aqui, isso aqui nos pertence. Então, foram vários marcos que eles colocaram. A ilha que se refere aqui, a Guaraqueçaba, é uma ilhotazinha que tem aqui entre Sepetiba e Pedra de Guaratiba, bem aqui nessa parte aqui do lado de Sepetiba. Tem uma casinha lá, praticamente é uma ilha de pedra, né? E tem algum tempo atrás, fizeram o José Toffani, lá do falecido já, do NOP, e mais umas outras pessoas fizeram uma incursão, eles fizeram chamado Projeto Guaraqueçaba, encontraram lá sobre a pedra uma marca ainda do tempo dos jesuítas, né? Então era uma preocupação dos jesuítas colocarem esses marcos de pedra, de granito, para definir qual era o território deles, né?
Aqui nós já temos o Cristóvão Monteiro como um ouvidor-mor do Rio de Janeiro, né? Como eu falei para vocês, o Cristóvão Monteiro, ele era um fidalgo, né? Quer dizer, ele tinha uma família importante. Então, já em Santos, né, ele foi para Santos primeiro, né? Já em Santos, ele já ocupava alguns cargos no vereador, porque naquele tempo não era como hoje, não tinha eleições, eles chamados homens bons, eram as pessoas que tinham dinheiro, que tinham poder, então ele já tinha poder lá. Mas quando ele veio para o Rio de Janeiro, depois que ele conseguiu a, as terras, né, das Seis Marias, então ele foi nomeado ouvidor-mor. O ouvidor-mor era uma espécie de juiz, né, que aplicava as leis, resolvia os conflitos existentes entre a população colonial, né? É um juiz diferente do cargo de hoje, né? Mas não deixava também de fazer aquelas mesmas atividades de um juiz. Esse trabalho aqui é em Santos, né? Brás Cubas, Leuforal da Vila de Santos, como se estivesse representando a inauguração, a fundação da Vila de Santos. Agora, veja bem, isso aqui foi um imaginário do pintor Benedito Calixto, né? Aí está falando aqui que ele utilizou de licença poética. Quer dizer, isso aqui ele criou isso aqui, imaginou como é que poderia ser isso, criou esse cenário aqui para dar uma ideia, né, de como foi. Inclusive com as roupas próprias, as mulheres, né? Muitas pessoas dizem que as mulheres não participavam e tal, mas aqui está. E por que eu coloquei isso? Porque a história de Santos, né, que faz parte de São Paulo, né, uma cidade litorânea de São Paulo importantíssima, ela tem muita relação com Santa Cruz. Por quê? Porque tanto o Cristóvão Monteiro como a dona Marquesa Ferreira, eles viviam em Santos, eles moravam em Santos. As famílias eram de Santos e eles tinham muitas propriedades em Santos. E aí eles vieram para Santa Cruz. Então, essa é a relação, né, de Santos com Santa Cruz. Agora nós deixamos um pouco o Cristóvão Monteiro de lado e vamos falar da dona Marquesa Ferreira. Lembrando sempre que eu estou falando Marquesa Ferreira, que é o nome dela, né? E eu também tomei a licença poética de colocar aqui a Letícia Sabatella interpretando a personagem Dona Ana na minissérie A Muralha. Aqui dando a entender que era uma pessoa piedosa, né? Porque essa Marquesa Ferreira, segundo todos os historiadores que escrevem, né? Tanto o Saldanha da Gama, o próprio Benedito Freitas, outros também que falam sobre a biografia dela, diz que ela é uma pessoa piedosa, tanto que ela deixou as terras para os jesuítas, né? Então por isso que nós colocamos aqui. Ela, dona Marquesa Ferreira, era filha de Jorge Ferreira, que era um capitão também lá em Santos, lá em São Paulo, né? E que também veio juntamente com o Cristóvão Monteiro e com o genro do Cristóvão Monteiro, que era o José Adorno, né? Eles vieram aqui para o Rio de Janeiro para reforçar, ajudar as tropas a expulsar os franceses. Ela era filha do Jorge Ferreira com a dona Isabel de Gamboa. E ela era neta de João Ramalho. João Ramalho é um personagem importante na história. Segundo alguns historiadores, era uma pessoa muito violenta, né? Mas ele acabou sendo escolhido lá, né, pelos paulistas como o pai dos paulistas. Por que fala o pai dos paulistas? Porque ele era português, ele era casado, né? A mulher dele morreu e ele começou a se amaziar com as índias. Então ele passou a ter filhos, muitos filhos com as índias, né? Até chegar um ponto que um dia ele estava numa igreja assistindo uma missa e o padre mandou ele sair da igreja, expulsou ele porque não permitia que um homem daquela estirpe, né, daquele quilate, ficasse na igreja. Mas ele conseguiu depois até com outro padre, né, que fosse batizada uma das filhas dele, né? Então, ela se casou, conforme nós já falamos, em 1542, né? E eles tiveram 4 filhos e ela também, a dona Marquesa Ferreira, já era rica também, né? Então, eles tinham posses.
Então, quando Cristóvão Monteiro morreu, ela recebeu, então, ficou com a parte da herança. Uma parte ficou para ela e uma outra parte ficou para a filha, que chamava-se Catarina Monteiro, que era casada com o José Adorno. Esse José Adorno, então, ele também veio combater, veio ajudar na expulsão dos franceses e também recebeu doações, porque era o toma lá da cá, né? Então ele participou e doou. A dona Marquesa Ferreira, ela atendendo um pedido, né, deixado, segundo consta dos documentos deixado pelo marido dela, o Cristóvão Monteiro, ela deixou para os padres as terras, fez a doação. Isso em 1589. Então, para a Companhia de Jesus. O Saldanha da Gama escreve isso aí. E a Catarina Monteiro, juntamente com José Adorno, que também tinham recebido uma parte da herança, porque também eram herdeiros, eles concordaram com os jesuítas de fazer uma troca, uma permuta. Então, as terras que eles tinham aqui em Guaratiba, na região de Guaratiba, eles trocaram por terras em Bertioga, lá em Santos, na região de São Paulo. Então, segundo o Saldanha da Gama, o casal, eles saíram sendo prejudicados, mas eles não se importaram, porque foi como se eles estivessem fazendo uma doação, mas então foi feita a permuta com as terras deles. Aí nós temos aqui a doação, né? Dona Marquesa Ferreira foi a principal benfeitora da Companhia de Jesus no Rio de Janeiro, porque a partir do momento que ela fez essa doação, e também a Catarina Monteiro com mais o José Adorno, a fazenda ficou um latifúndio, um território bastante grande. Mesmo assim, os jesuítas permaneceram durante 170 anos, de 1589 até 1759, né, fazendo administração, colonização, povoamento, e só foram embora em 1759 porque eles foram expulsos, né? Então, é por esse motivo, né, que nós comemoramos o dia 30 de dezembro, né, como a data de fundação de Santa Cruz, e um reconhecimento, uma homenagem, uma lembrança para a Marquesa Ferreira. Porque a Marquesa Ferreira, ela não foi só piedosa, benfeitora, mas ela também foi uma mulher muito destemida, porque imagine vocês, naquela época da colônia, quando o marido, Cristóvão Monteiro, saía para, por exemplo, sair lá de Santos para vir ao Rio para fazer combate, ele ficava meses e meses. E quem segurava a barra era a mulher. Então, realmente era uma mulher corajosa, né? Agora, aí nós estávamos procurando a Rua Marquesa Ferreira, porque ela tem essa homenagem. É uma rua pequena, né, uma rua relativamente pequena, né, que ela começa na rua Álvaro Alberto. Álvaro Alberto é aquela rua que começa na estação, ali em frente à estação, do lado contrário é Senador Camará, e vai sair lá no Matadouro. Então ela começa ali na rua Álvaro Alberto e vai sair lá em cima no Largo do Bodegão. Não é uma rua muito grande. Vocês observem nessa foto aqui, é bem arborizada. E eu encontrei esse senhor aqui, que é um médico veterinário, o Dr. José Antônio Martins Marino, porque eu estava procurando exatamente uma placa. Encontrei essa placa na casa dele, estava tirando a foto. Então eu tirei uma foto lá e aí eu comentei com ele, perguntei se ele sabia alguma coisa sobre Marquesa Ferreira, ele disse que não. Aí eu falei que ela era uma personagem importante, porque tinha sido ela que tinha feito a doação para os jesuítas, aí ele se comprometeu a mandar fazer uma placa maior com informações, né? Então é interessante porque já é um resultado positivo, né? Do trabalho que nós estamos fazendo. Aqui nós temos algumas fotos da Rua Marquesa Ferreira em 4 de dezembro de 2020. Foi ontem, né? Porque hoje é dia 5. Então, aqui nós temos as fotos que eu tirei no sentido da Rua Álvaro Alberto para o Largo da Boa Vista, né? Então, tirando aqui lá no finalzinho o Largo da Boa Vista. Não é tão longe assim, não. E aqui
mais 2 fotos também no sentido da rua Álvaro Alberto para o Largo da Boa Vista. E finalmente aqui, 2 fotos do Largo da Boa Vista para a rua Álvaro Alberto. Então, encerro aqui esta apresentação sobre a Marquesa Ferreira, que foi uma benfeitora da Companhia de Jesus, fazendo a doação das terras, que seriam mais tarde transformadas em Fazenda Real Imperial de Santa Cruz. E lembrando que a comemoração do dia 30 de dezembro, né, que foi a data de fundação 1567, agora dia 30 de dezembro de 2020, se deve exatamente ao fato dela ter feito essa doação, né, com o marido dela, Cristóvão Monteiro. Espero que tenha contribuído para que vocês possam ter um pouquinho mais de informações sobre a Marquesa Ferreira. Boa noite e até uma próxima.